Eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram, muita gente respondeu que utiliza sim esse termo e a gente vai aprender sobre essa terminologia hoje baseada naquela publicação do Cefes que nós estamos estudando. Toda quinta-feira eu tenho esse projeto de aula gratuita ao vivo aqui para vocês. Então eu não tenho como ficar preparando slide de todas as aulas. Eu preparo quando são alguns eventos. Mas nas aulas de quinta, a minha ideia é que você anote as informações que eu trago aqui. Eu tenho várias pessoas que assistem aqui as aulas de quinta que têm um caderno todo anotado só com as informações das aulas gratuitas de quinta. Então, a ideia é que vocês também vão anotando. Isso faz com que você assimile melhor o conteúdo que é trazido aqui, tá bom? Nós estudamos a semana passada, lá aquela publicação do Cefes, e eu dei aula sobre relatórios, o que escrever, o que não escrever, o que é possível, o que é passível de denúncia ética pela forma como você escreve nos relatórios. Foi uma aula interessantíssima e aí hoje eu fiquei de trazer sobre o famoso estudo psicossocial que também está naquela publicação do Cefes. Eu vou colocar na tela, porque quem ainda não copiou o nome dela para baixar é gratuitamente no site do Cefes. Boa noite. Então vamos começar. Compartilha aí que a gente vai falar, tá bom? Sobre o estudo psicossocial. Quem aqui utiliza essa terminologia nos relatórios? Estudo psicossocial, análise psicossocial, relatório psicossocial, vocês utilizam esse termo, essa terminologia psicossocial? Conta pra mim. Então, muita gente utiliza o termo estudo psicossocial no sentido de que quando eles trabalham geralmente com outros profissionais, né? A gente sabe que a elaboração de registros em conjunto com profissionais de outras áreas do conhecimento foi e continua sendo até hoje uma prática muito comum atuar em vários profissionais, especialmente assistente social e psicólogo, mas também atua com outros profissionais. E essa prática, ela é muito comum entre esses profissionais, é aceita em vários espaços socioocupacionais. Essa prática de trabalhar vários profissionais juntos, com várias áreas de conhecimento, acabou assim se institucionalizando, sendo utilizada de maneira natural, rotineira. Hoje muitos trabalham de forma conjunta, né? Fazem equipes multiprofissionais. Então, o que acontece? O assistente social, ele deve sempre que possível, sim, integrar equipes multiprofissionais. Além disso, incentivar também e estimular o trabalho interdisciplinar. Isso é muito importante. É importante essa interação entre vários profissionais de várias áreas do conhecimento, porque de forma conjunta, trabalhando junto esses profissionais, tendem a conhecer e a compreender o usuário numa dimensão de totalidade bem maior. E assim, o que acontece quando consegue abranger todas essas áreas de conhecimento, fazer uma dimensão de uma totalidade maior daquele usuário, daquela família? Isso contribui para que o enfrentamento das mais diversas expressões da questão social sejam enfrentados. A gente identifica as expressões da questão social, mas elas são muito mais do que a gente pode imaginar. Então, outras áreas de conhecimento, trabalhando todo mundo junto nessa intenção de um atendimento multiprofissional e interdisciplinar, é importantíssimo. O assistente social, sempre que possível, tem que trabalhar, sim, junto com outros profissionais. Então, é sempre importante, sim, trabalhar em conjunto com outros profissionais, em equipes multiprofissionais. Essa legislação não, essa publicação do Cefes que a gente está estudando, ela traz isso, que é importante que sempre que puder trabalhar junto, interagir com a equipe, de certa forma incentivar esse trabalho também. Só que o que o Cefes traz nessa publicação que a gente vai falar aqui importante? Os documentos que são criados em equipe multidisciplinar, esses documentos são assinados por todos esses profissionais, né? Por exemplo, ele falou dos profissionais que atuam no sistema prisional, que é assistente social, psicólogo, psiquiatra. Falou de outros profissionais, às vezes são assistentes sociais e psicólogos apenas, ou em outros, na área da saúde, tem enfermagem, tem médico, tem fisioterapeuta. Então, vocês
podem e devem trabalhar em equipe multiprofissional. Porém, os documentos que são criados por essa equipe são assinados por todo mundo. Todo mundo junto faz aquela reunião, faz aquele documento, emite aquele relatório e todo mundo assina. E aí, o que que acontecia? O que que acontece, né? Na verdade, acontece. Por isso que motivou o Cefes a escrever isso nessa publicação. O que que acontece? Nesses documentos, não delimitava a opinião técnica de cada profissional. Não delimitava, não deixava específico o que é de competência de cada profissional. Então, o que eu estou falando? Aqueles documentos elaborados por equipe multiprofissional não só eram, mas continuam sendo assinados por todos aqueles profissionais que participam naquele momento, e aí não delimita o espaço, não deixa especificado o que é de cada matéria, o que é competência de cada profissional. Ou seja, num documento que tem lá, você faz um parecer junto, psicólogo, psiquiatra e o assistente social. Nesse caso aqui, o Cefes publicou a respeito de um relatório que foi motivo de denúncia, que estava assinado o parecer. Foi feito um parecer só, psicólogo, psiquiatra e assistente social, e o assistente social assinou aquele parecer. Agora me fala que competência técnica nós temos para assinar um parecer ou uma opinião técnica de um psiquiatra ou de um psicólogo. E vice-versa. Eu dou a minha contribuição naquele parecer e o psiquiatra assina, sem delimitar o que é a especificidade do serviço social. Entende? Então, assim, nós não temos competência para assinar opinião técnica de qualquer outro profissional. Nós só podemos assinar opinião técnica em matéria de serviço social. Seja qual for a área de conhecimento, se não for matéria de serviço social, não podemos assinar. Ó, o Fábio disse que no hospital, acho que é no hospital onde ele trabalha, o pessoal acaba fazendo um relatório multidisciplinar com um tipo de informe, mas não necessariamente com uma opinião técnica exclusiva do serviço social, mas de todos. Aí é que o Cefes traz esta publicação e eu vou apresentar para vocês, porque nós temos, além desta publicação, uma resolução. Eu vou falar o nome dela já já para vocês. Porque o Cefes, ele traz essa resolução para que a gente delimite qual é a nossa área de conhecimento. Isso está escrito naquela publicação do Cefes que a gente estudou semana passada, continua estudando hoje e provavelmente estude ainda quinta que vem. Olha só, eu vou colocar na tela a publicação do Cefes, que é a que a gente está estudando. Para quem não viu ainda, anotar o nome. Vocês anotem o nome aí, printa a tela para anotar, depois vocês baixem. É só digitar no Google, o Cefes está disponível gratuitamente e vocês baixem para estudar. Isso que eu estou falando aqui da parte do documento psicossocial, se eu não me engano, está na página 60, tá? Quem quiser depois acompanhar depois, está lá na página 60, 67, se eu não me engano. Então, olha só, o que que acontece? Essa situação do assistente social assinar opinião técnica relacionada a outros profissionais fez com que o Cefes publicasse e emitisse uma resolução. Anotem, resolução 557 de 2009. Essa resolução, ela dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntos entre outros profissionais e o assistente social. Então, gente, houve uma necessidade de regulamentação diante da crescente inserção dos assistentes sociais em espaços socioocupacionais que exigem a atuação com outros profissionais de outras áreas de conhecimento. Então, quando requer uma intervenção multidisciplinar, geralmente sai-se um documento, um relatório multidisciplinar ali, e aí multiprofissional, e aí eram assinados por todos os profissionais. E o Cefes, então, fez essa resolução, emitiu essa resolução. Gente, ela é de 2009. De 2009, onde ela vai ensinar que a especificidade do serviço social tem que ser escrito de forma separada. Eu vou mostrar aqui para vocês já já, tá? O que que acontece?
O grande problema, gente, nesse contexto, não é trabalhar com outros profissionais, de forma nenhuma, não é cercear essa atribuição de trabalhar com outros profissionais. A problemática está em não especificar a área de cada profissional, não especificar o que é de atribuição de cada profissional que está participando ali daquele relatório. O relatório pode ser elaborado em conjunto. O que tem que estar separado, delimitado de acordo com a resolução é a opinião técnica do serviço social, indicando o objeto do serviço social. Então, a resolução, ela veio para quê? Para garantir e para preservar as particularidades específicas da nossa profissão, porque acaba se misturando com outras áreas de conhecimento e não fica específico o que é do serviço social. Por isso que às vezes a gente ouve assim, o assistente social faz tudo. O assistente social manda tudo que o assistente social resolve. O assistente social faz tudo. A gente ouve muito isso. Eu recebo de muitas profissionais que falam que a sala do assistente social é o depósito, a sala do assistente social é aquele que resolve tudo, larga na mão dele o que ele tem que fazer. E não é assim. Nós temos uma área específica de atuação, nós temos atribuições privativas, temos competências profissionais. Mas, quando junta todo o conhecimento de um monte de profissional lá, não fica especificado o que é matéria de serviço social. Tá dando para compreender, gente? Então, continuando aqui. Quando nós não delimitamos o que é matéria de serviço social, o que é a especificidade da nossa profissão, o que é a nossa atribuição, qual é o nosso objeto de trabalho, isso se mistura com outros profissionais e a gente acaba assinando por uma opinião técnica de um outro profissional. A resolução que eu falei para vocês agora, 557 de 2009, traz que, olha só, ela diz que, abre aspas, é inadmissível que em uma mesma manifestação técnica tenha consignado o entendimento conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas sem que se delimite o objeto de cada uma, tendo em vista, inclusive, as atribuições privativas de cada profissão. O que o Cefes está dizendo aqui? O que o Cefes está dizendo aqui? É inadmissível que um relatório onde eu faço, eu trabalho ali com um psicólogo ou psiquiatra, que nem no caso que é o assunto que eles trazem lá na nota do Cefes. Trabalho assistente social, psiquiatra e o psicólogo. E aí faz um atendimento multiprofissional, faz um relatório, um apanhado geral ali de todo aquele trabalho, e aí colocam uma única opinião técnica onde 2 ou 3 profissionais que têm a sua profissão regulamentada num conselho, você vai lá e assina junto com o outro, sem delimitar aquilo que é a sua matéria, aquilo que é o seu conhecimento, a sua propriedade, a sua atribuição privativa. Então, o Cefes, ele fala que quando há a existência de profissionais de serviço social e da psicologia na mesma equipe é relativamente comum, isso acontece em vários espaços socioocupacionais, podem trabalhar junto, devem trabalhar junto, como eu já disse para vocês, isso complementa e amplia a visão ali de uma totalidade da vida daquela família, mas muitos, quando trabalham assistente social e psicólogos, erroneamente intitulam o documento como, abre aspas, avaliação psicossocial, outro, relatório psicossocial, atendimento psicossocial. É muito comum. Eu fiz uma enquete agora com os meus seguidores lá no Instagram. Muita gente utiliza esse termo nos seus relatórios, nos seus documentos. E não é só isso, não. Tem assistente social que intitula o seu próprio relatório sozinho de relatório psicossocial. Ah, mas me solicitaram um relatório psicossocial, então eu vou responder com o mesmo jeito que me pediram. Vou responder com relatório psicossocial. E responde.
O assistente social, às vezes, não está nem como psicólogo, está sozinha, mas intitula o relatório dela como psicossocial. Isso mostra o quê? Um desconhecimento do posicionamento do Cefes, da resolução onde a gente tem que escrever de forma separada. É um desconhecimento dessa resolução, um desconhecimento do que o Cefes fala sobre o relatório psicossocial. Eu vou explicar já já o que é o psicossocial. Muita gente acha que psicossocial é a junção do serviço social e da psicologia. E não é. Psicossocial não é a junção de serviço social e psicologia. Repete aí onde você está, que eu quero ouvir você falar. Vamos gravar isso. Psicossocial não é a junção de serviço social e psicologia. Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber, você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes para você? Então deixa eu te contar, esta aula na íntegra está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você para ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir às aulas na íntegra. Eu espero você!